tema hoje é guerra. Guerra espiritual. Que não é o tema mais agradável para nenhum de nós, mas eu acho que ele é fundamental porque, na realidade, nós estamos em guerra e eu não falo só da violência, o índice de violência na nossa cidade, embora vou querer tocar nisso também, mas porque nós estamos em permanente conflito, enfrentamento. Nós estamos batendo de frente com muita frequência, frente com aquilo que nós queremos fazer e aquilo que a gente consegue fazer. Nós batemos de frente com aquilo que nós gostaríamos de ser e aquilo que na realidade nós somos. Nós batemos de frente com os nossos sonhos para as nossas famílias e aquilo que realmente acontece em casa. Não só isso, mas nós batemos em frente com um mundo que parece que está assim, comprometido a estragar os nossos planos. Seja economicamente, seja politicamente, seja estilo de vida, valores que você ensina e de repente parece que é tudo ao contrário. E eu quero começar a falar um pouco sobre guerra. Eu nem de longe sou especialista nisso, mas tem algumas lições que eu estive refletindo essa semana sobre a questão da guerra. A primeira delas é meio óbvia, mas deixa eu colocar aqui. Guerra não é diplomacia. Isso parece óbvio, mas quando nós falarmos da nossa guerra espiritual, a diplomacia é toda aquela tentativa de fazer um acordo para evitar a guerra. No momento que a guerra começa, a diplomacia acaba. A diplomacia pode até acontecer para você evitar que a guerra continue. Mas guerra não é diplomacia. E eu digo isso porque muitas vezes na nossa luta contra o nosso inimigo, contra Satanás, contra o mundo, contra a nossa própria carne, nós queremos fazer acordo. E no meio da guerra não tem muito acordo. Guerra é guerra, a gente fala. A nossa luta é constante. E o nosso inimigo não é um cavalheiro. Ele não conhece a Convenção de Genebra. Ele não está nem aí interessado em fazer acordo. E se ele fizer acordo, pode ter certeza que ele não vai cumprir. Que ele é o pai da mentira. Então ele vai o tempo todo nos sabotar. Segunda lição óbvia sobre guerra é que na hora da guerra ganha quem tem mais poder. Não é nem quem está certo. Tantas vezes ao redor do mundo nós já vimos situações em que dois países, dois grupos entram em guerra, um tinha toda a razão de estar ali, era a sua terra há muitos anos, estava estabelecido, e de repente vem um muito maior, atropela, domina, quebra, destrói. Não adianta dizer, não, mas você não está certo. Quando você parte para a guerra, é o final de qualquer justiça, por assim dizer. Não existe guerra justa. O que não quer dizer que às vezes você não tenha que se envolver numa batalha como nós temos. Mas o fato é, na guerra ganha quem tem mais poder, não quem tem razão. A terceira característica, antes de nós entrarmos na questão da guerra, é que guerra exige preparo. Se por acaso você nunca se preparou para a guerra, ore profundamente para que não entre em guerra. Porque se entrar sem preparo, você está perdido. E quando eu digo um preparo longo. Não sei quantos de vocês sabem, muitos anos atrás, eu lutei judô. Nunca cheguei muito longe não, tá? Aliás, ontem à noite eu treinei judô de novo com um amigo meu aqui, mas foi só de brincadeira. Mas, no tempo que eu lutei judô, eu ainda tinha alguma condição de lutar. Mas se alguém falar, Daniel, olha, daqui a 6 meses você vai participar de uma luta de judô. Gente, esses 6 meses, se eu topar, eu não vou topar, tá? Mas se eu topar, vão ter que 6 meses de muito treinamento para eu não fazer um vexame grande demais. Porque se ele falar, Daniel, amanhã tem uma luta, eu estou roubado. Não tem a menor chance. Não importa quem seja meu adversário, mesmo aqueles pequenininhos peso-pena, vão acabar comigo. Não, Daniel, mas você conhece? Não, eu conheci. Houve uma vez em que eu soube fazer. Não faço a menor ideia como é que é isso. Não, estou totalmente despreparado. E não adianta um aviso prévio de 24 horas, nem de 48. Aliás, 6 meses, no meu caso, é pouco demais. Mas ainda assim, pelo menos 6 meses. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos da nossa batalha espiritual, existe uma coisa na nossa mente, uma guerra espiritual, que é assim, não, porque eu espero que quando acontecer a tentação, aí eu me preparo para enfrentá-la.
Querido, se você não estiver preparado na hora que vier a tentação, você não tem a menor chance. É como um país que fala assim, não, eu não tenho exército, eu não tenho arma, mas se houver uma guerra, aí eu vou comprar as armas. Aí você já não tem mais chance. Na nossa batalha espiritual, o inimigo, Satanás, e nós vamos olhar isso já, ele é especialista em dissimulação. Ele diz que ele não existe, ele faz de conta que não existe. Eu não sei onde é que você está com relação a isso. Talvez você mesmo acredite que esse negócio de diabo, de Satanás, isso é medieval. Olha, a Bíblia tem más notícias para você se você pensa isso. O nosso inimigo está presente, ativo, ele é extremamente esperto e extremamente poderoso. O que não quer dizer que nosso caso é perdido. Mas o fato é, se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos prontos, gente, não vai ser guerra, vai ser um massacre. Vamos conhecer então um pouquinho quem que é esse nosso inimigo. Abram comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. E eu peguei algumas passagens, infelizmente tem muita, ou felizmente tem muita instrução sobre isso para nós, e eu não quero me tornar um especialista no inimigo, tá? Especialista no diabo. Mas Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diabo, gente, não é uma força sem consciência. Diabo não é só a maldade que impera pela terra. Diabo é uma pessoa. E ele tem intenção, ele tem um projeto, ele vai atrás. No caso, o Espírito Santo levou Jesus para que ele fosse tentado pelo diabo. Havia um propósito nisso. Vamos andar um pouco mais, olha o verso 10 comigo, a gente lê assim. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, que é outro nome, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Só peguei a outro versículo, primeiro por causa da citação a Satanás, que é o outro nome do diabo, mas também para dizer que Jesus travou um diálogo com o diabo. Você não trava um diálogo com força, com uma coisa impessoal. Então nós temos aqui um inimigo que é muito pessoal, é muito presente, e ele é alguém a quem nós devemos sim temer. Abra comigo aqui, em Ezequiel. Vamos entrar em mais algumas passagens aqui. E de novo, teríamos várias outras passagens, não vou poder olhar todas elas com vocês. Ezequiel capítulo 28, versos 11 até 16. E nós lemos assim, Ezequiel 28, 11 a 16. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe. Deixa eu só parar um pouquinho. No livro de Ezequiel, muitas vezes ele vai falar de um personagem que parece um personagem histórico, o rei de Tiro, mas na hora que você vai lendo a descrição, você fala, peraí, esse rei não existe. Obviamente ele está fazendo referência a alguém mais. Então presta atenção. Verso 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Nenhum rei estava no Éden. Tá? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. E o texto continua, seu coração tornou-se orgulhoso e assim por diante. Essa descrição fala de um ser criado. E aqui nós precisamos ter uma coisa muito clara. Às vezes nós temos aquela ideia de que nós temos Deus de um lado, que é o Deus bom, e temos um Deus mau do outro lado, que é Satanás.
Gente, não existe isso. Existe um Deus só. É só um Deus que existe. Existe o diabo, que é um anjo criado. E que nós vamos ver, ele ainda está sob a autoridade de Deus. Ele é rebelde, ele luta, mas ele não sai de sob a autoridade de Deus. O que eu quero destacar aqui é que nós não temos um conflito entre dois reinos, no sentido que Deus está lutando desesperadamente contra o diabo. Nós temos o Deus que é soberano, que foi o Criador, que é eterno, que nunca foi criado, e o diabo que foi criado para ser um querubim guardião, um anjo que, segundo a descrição aqui, era cheio de brilho e de joias, e era perfeito na sua beleza, até que se achou nele imperfeição e arrogância. Outra passagem diz que ele quis ser como Deus, e por isso foi lançado para fora dos céus, e a partir daí nós temos a presença daquilo que nós chamamos do diabo ou o enganador. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu mencionei que o poder dele é limitado. Abre comigo no livro de Jó. Quando eu me deparei com essa passagem, alguns anos atrás, chegou a ser um choque para mim, porque na nossa concepção, muitas vezes, é assim, como eu falei, é uma batalha de dois exércitos, Deus e o diabo. Então são dois deuses, um bom e um mau, e lutando um contra o outro. Não é isso que a Bíblia ensina. O nome disso é zoroastrismo. São dois deuses, um bom e um mau, e eles têm que ficar lutando. Não é o que a Bíblia conta. Olha só, no livro de Jó, que descreve talvez um dos relatos mais antigos da história da humanidade, nós lemos a partir, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Agora vamos parar um pouquinho aí. Obviamente a gente vai imaginar, porque não sabe como é que era, mas imagina uma fila de anjos vieram se apresentar para Deus para prestar contas. E Satanás estava no meio deles. O que ele estava fazendo ali? O cara furou a fila, como é que ele entrou? Imagino que se ele entrasse e não era para ele estar ali, imediatamente anjos o retirariam da presença de Deus. Mas o que nós entendemos é que quando Deus estala os dedos e fala, anjos, hora de prestação de relatório, o diabo vem. Ah, mas ele é rebelde. Ele é rebelde, e você vai ver que ele afronta Deus, mas ele vem. Por que ele vem? Porque ele não tem opção. Porque Deus mandou ele vir. O diabo não é um poder que... Ele se rebelou contra Deus, mas ele ainda está sob o domínio de Deus. Repara só, verso 12, nós lemos assim, Satanás, no diálogo entre eles, Deus fala, viu meu servo Jó? Esse me ama de verdade. E o diabo, rebelde, uma atitude terrível, fala assim, te ama porque tu abençoou. Tira as coisas dele, quero ver se ele te ama mesmo. No fundo, o que o diabo quer dizer é, Deus, ninguém te ama por quem tu é. Só ama pelas riquezas que você dá. Verso 12, nós lemos assim, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Percebe? Deus falou, pode tirar as coisas dele, mas não toque na vida dele. A imagem que eu tenho é de um cachorro numa coleira. Aquelas coleirinhas que você solta o fio e prende o fio. Então pode correr até aqui, aqui não pode mais. E o que é mais impressionante é que o diabo obedece, que o diabo vai lá e faz toda a sua maldade, mas não toca na carne de Jó. Não porque o diabo tem alguma bondade, não tem nada a ver com isso. Mas porque esse é o domínio que Deus permitiu a ele. Porque o nosso Deus, sendo soberano e sendo Senhor, permite que seus seres criados caminhem em desobediência. Não é a vontade dele, não é o que ele quer, mas ele fala, você quer andar em desobediência? Anda até aqui, aqui não pode mais. Ele faz isso conosco, não faz? Se você caminha com Jesus e é filho de Deus, Deus te ama, mas Ele permite que você faça coisas erradas. Não é o que Ele quer, mas Ele permite. Capítulo 2, nós temos uma repetição da cena. Capítulo 2, verso 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. A expressão aqui no original de apresentar-se é prestar contas. Então Satanás, louco de raiva, chega e se curva diante de Deus. Na minha cabeça eu imagino ele tremendo, porque ele não quer, ele odeia o Senhor.
Mas tá bom, tu mandou, eu estou aqui, mas eu estou furioso. Tanto está furioso que o diálogo dele é de briga com Deus. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? De perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Então Deus fala: está vendo? Eu deixei você fazer aquela maldade, Jó continua íntegro. Mas Satanás, na sua fúria, diz: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida, estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Percebe o desafio? É evidente, né? O diabo dizendo: tá bom, tu não me deixou tocar na carne dele, deixa eu tocar que você vai ver uma coisa. A resposta de Deus: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. De novo, Deus estende a coleira. O que ele não tinha deixado antes, agora ele deixa. Por que eu estou destacando tanto isso? Porque, queridos, a Bíblia garante que se você está em Cristo, Satanás não pode te tocar, a não ser na medida que Deus vai permitir que alguma coisa aconteça na sua vida. E nós sofremos muitos efeitos da ação do diabo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos aqui: puxa Deus, presta atenção, senão o diabo foge do teu controle e me pega. Não existe isso. O diabo vai até onde Deus diz que pode e para. Por fim, porque eu não quero gastar a mensagem inteira falando do diabo, quero falar da nossa função e do amor e da graça do nosso Deus. 1 Pedro, abra comigo ali em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, e nós lemos assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Talvez nós não estejamos alertas. Talvez a gente ache: não vou preocupar com o diabo, não, vou preocupar com a minha vida. Deixa o diabo, não estou nem aí para ele. Ele está aí para você. Ele está andando ao redor como um leão. Não faço ideia como é que o leão faz para caçar, mas ele está vigiando. Como é que eu consigo fazer essa pessoa tropeçar? Como é que eu prejudico aquela pessoa? Como é que eu consigo atacar aquela outra pessoa? Porque ele tem um ódio especial por nós. Não porque nós somos tão especiais, exceto pelo fato de que nós somos, se você está em Cristo, você é filho de Deus. E Cristo habita em você. E ele odeia tudo que Deus fez. Então o diabo procura devorar. E ele está extremamente dedicado a isso. Mas eu não quero, como eu falei, gastar meu tempo falando sobre o diabo. Não acho que é o nosso tema, nem que é tão interessante. O que eu quero deixar claro é que a vida cristã é uma guerra. E ninguém vai para a guerra, ou não deveria pelo menos, distraído. Ninguém vai para a guerra sem arma. Ninguém vai para a guerra assim: vamos ver se eu vou trabalhar hoje. Não, hoje eu acho que eu vou de sandália, porque esse negócio de bota aperta meu pé, dá chulé, não quero. Vou de boa. Vou de bermuda, tranquilo. Está acontecendo um combate. Hoje eu acho que eu não estou afim, não. Faz o seguinte: vai você combater, eu estou de boa aqui. Não existe isso. Mas muitas vezes, como cristãos, é assim que nós andamos. E aí nós tomamos tiro do inimigo e ficamos surpresos: Senhor, por que o Senhor não me protegeu, Senhor? Por que eu falei para tu te cuidar? Não, mas Senhor, agora está doendo. Está doendo. Nós somos chamados para um combate. Abram comigo na passagem que eu quero olhar com mais atenção com vocês, que é a passagem... O que eu fiz de errado aqui? Pronto, funcionou de novo. Efésios capítulo 6. Eu quero olhar com vocês, essa é uma passagem que muitos de nós já estudamos. Às vezes tu estudou numa classe de crianças sobre aquela armadura e tu ficou mais preocupado com a armadura do que com o sentido da passagem. Mas abra comigo em Efésios 6. E vamos começar para nós aqui um treinamento para a guerra. A primeira expressão, e eu quero ir versículo por versículo aqui, vamos começar com o verso 10, Efésios 6, 10. Nós lemos assim: finalmente,
fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, por quê? Porque ele acabou de uma longa passagem que ele falou: mulheres, submetam-se uns aos outros, mulheres, submetam-se aos seus maridos, maridos, amem as suas esposas, filhos, obedeçam aos pais, pais, amem aos seus filhos, servos, obedeçam ao Senhor, senhores, sejam justos. Ele deu uma série de relacionamentos e regras e padrões para nós vivermos. E se você lê essa lista com sinceridade, você fala: não tem a menor chance, não consigo viver isso. E aí o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz: finalmente, agora ele vai encerrar. Ele fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A expressão fortaleçam-se, ela está no passivo. A gente podia traduzir: sejam feitos fortes, ou deixem-se tornar fortes, ou deixem-se fortalecer. Mas fortaleçam-se, a ideia continua a mesma. E existem duas fontes da nossa força. Então, quando eu falo de guerra, quando eu falo de que a guerra, quem ganha a guerra é quem tem mais poder, o que eu quero te dizer é que eu e você não somos páreo para o diabo, sozinhos. Não é por aí. Não é você falar: bom, agora eu vou dar um pau nesse diabo. Nós estamos falando de um ser criado desde que o mundo foi criado, que era chamado de um ser perfeito, que era um querubim da guarda, que era um dos grandes anjos do Senhor. Nós vamos enfrentar o diabo? O que ele diz então é: fortaleçam-se. No que é que eu vou me fortalecer? Primeiro, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O significado de no Senhor é: fortaleçam-se na sua comunhão com Ele. Fortaleçam-se no dia a dia. Lembra que eu falei da preparação para uma competição de judô, ou qualquer outro esporte, ou qualquer outra luta? Você tem que se preparar para isso. E a primeira coisa que ele diz é: fiquem fortes. Como? Na sua comunhão com Deus. Caminhem com Deus. Caminhem com Deus, porque o inimigo anda ao redor procurando te devorar. E com isso eu não estou dizendo que tem um demônio que vai puxar o teu pé de noite. Raramente isso vai acontecer. O que eu quero dizer é: ideias e valores que são contra a vontade de Deus vão entrar na sua vida, vão entrar na sua família, e você vai ser cercado. E se você não está fortalecido na comunhão com Deus, desculpa a expressão, tu vai tomar um pau do diabo. Você fala: não, mas Deus diz que nada vai me tocar. Nada vai te tocar, mas o mundo continua sendo mal. Como é que tu vai reagir? Agora, o que acontece que nem criança pequena que fica muito valente e sai para longe do pai e da mãe, e de repente aparece um cachorro e ela volta correndo desesperada: pai. A gente faz muito disso, né? A gente não gasta muito tempo de oração, não busca Deus, a gente... esse negócio de grupo pequeno é muito chato, eu estou cansado, e o grupo não é tão legal quanto eu gostaria que fosse, e discipular, de buscar Deus e oração, isso me cansa, me enche a paciência, não quero. Aí de repente acontece uma coisa, a gente volta: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Deus falou: nunca te abandonei, estou aqui, com as duas mãos estendidas, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vamos andar juntos. Primeira fonte então da nossa força é a comunhão com Ele. A nossa segunda fonte de força é a sua autoridade e o seu poder. Nós não somos chamados para enfrentarmos o diabo no nosso poder, que adivinha só, nós não temos, tá? Então eu ando com Deus, e a minha luta contra o inimigo e contra aquilo que acontece lá fora é na força de Deus, é buscando em Deus. E aí existem boas novas e más notícias, tá? A má notícia é: você não vai ter esse poder em si mesmo. Você precisa estar conectado com Deus, você precisa da força de Deus. A boa notícia é que esse poder está à sua disposição. Na medida que você anda com Deus, você fala: olha, eu não brigo contigo, Satanás, mas o meu Deus te repreenda. Em nome de Jesus, você não tem poder aqui. E eu não falo só de situações que vão acontecer, que existem momentos em que você talvez tenha que enfrentar uma possessão demoníaca. Eu acredito nisso, eu já enfrentei isso, não tenho a menor vontade de continuar enfrentando,
Algumas poucas vezes no meu ministério eu tive que fazer isso. Agora, deixa eu dizer para vocês, ao longo da minha vida, eu estou com 58, 59 anos, eu enfrentei isso 3 ou 4 vezes. Agora, tentação, mau pensamento, pecado habitual na minha vida, pressões e opressões do inimigo, aí não tem mais conta. Essas aí acontecem direto. Se Deus te chamar para um dia enfrentar uma situação de alguém possuído por um demônio, eu oro para que Deus te dê a força, a sabedoria e o conhecimento. Mas deixa eu te dizer, eu sei que você vai ser e está sendo oprimido pelo inimigo, oprimido pelo mundo, tentado por ideias, tentado a desanimar, tentado a desistir da sua fé. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual, nós estamos falando de você se colocar à disposição de Deus. E no verso 11 ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu olhei na internet, é claro, toda a armadura. E eu peguei um soldado romano, porque Paulo, nessa época, estava acorrentado a um soldado romano. Então, para ele era muito fácil de olhar e falar, ponham toda a armadura desse cara aqui, ó. Agora imagina você falando assim, pá, esse escudo é muito pesado, escudo eu não vou usar não, porque carregar esse escudão, nem combina esse vermelho com a minha cor, não fica legal, não vou usar escudo. E esse negócio desse cinto aqui me aperta, né? E não vou usar cinto. E essa espada, ela corta também. E aí, de repente, você vai para a guerra com capacete. Querido, você não está preparado. Agora, vamos trazer para a nossa experiência, para a nossa vida. Volta e meia, nós cristãos falamos assim, sabe, eu não gosto de ler a Bíblia. Pá, é muito confuso, eu não entendo, mas eu gosto de louvor. Louvor é legal. Eu vou lá e louvo a Deus, e me entrego a Deus, e eu digo, que bom que tu te entrega a Deus, hein? Fantástico que tu gosta de louvor. Mas tu precisa conhecer a palavra. Senão é como ir para a guerra com capacete, sem armas, sem botas, sem nada. Eu vou de shorts para a guerra. E tudo bem, vai tomar um tiro logo de cara. Ou no caso aqui, vai tomar uma lança, sei lá o que for. Mas o fato é, nós temos, Paulo é tão claro, ele fala, vistam toda a armadura de Deus. Cuidem de todos os aspectos da sua vida. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não sei muito sobre cilada, mas eu sei que cilada não tem aviso prévio. A cilada não vem assim, ó, ali na esquina tem uma cilada para você, viu? Porque se tivesse isso a gente desviava. A cilada é sempre uma surpresa. Você está vivendo sua vida cristã, está tudo em paz na sua casa, de repente acontece você não espera de onde é que veio isso. Talvez se tu tivesse prestado atenção, tu teria percebido algumas coisas, mas tem algumas coisas que são totalmente inesperadas. Está super bem no emprego, eu perdi o emprego. Está super bem de saúde, de repente comecei a sentir uma dor, fui lá, tenho um tumor. Estou super bem na minha amizade, ou no namoro, ou no casamento, de repente surge uma tempestade, nós homens somos um pouco mais surpreendidos nessas horas. Né? Como é que está o casamento? Está super bem. Aí você senta com a esposa falou, não, tem um monte de problema. Como? Eu não sabia, não fazia ideia de uma coisa dessa. Talvez só eu faça isso, mas eu acho que não. Se nós vamos lutar a vida cristã, se nós vamos enfrentar o inimigo, primeiro, nós precisamos olhar e nós vamos tentar entender tudo que está incluído aqui, nos conselhos, na orientação de Paulo para nós. Mas, gente, nós temos que estar atentos, constantemente. O que eu não quero dizer aqui também é que é uma paranoia. Porque eu gosto muito de uma frase que eu li, agora não lembro se é de Billy Graham, acho que é de Billy Graham, e Billy Graham já está bem velhinho, mas ele diz assim, gente, fiquem tranquilos, eu li o final do livro, vai dar tudo certo. Queridos, já leu o final do livro? Vai dar tudo certo. Pode não parecer agora, aliás, com frequência a gente fica em dúvida, mas vai dar tudo certo. O Deus de amor vai nos levar para viver com Ele eternamente. Para aquele lugar que hoje a irmã da Clarita já está gozando e usufruindo, onde lágrimas não mais rolarão. Nós vamos estar na presença de Deus, onde as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas feridas
vão perder todo o sentido. Porque nós vamos estar com Jesus. Nós estamos do lado vencedor. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Precisa lutar a luta. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma caminhada, uma luta para lutar. Não desistam de lutar. A promessa está garantida para nós lá. E eu sei, tendo já experimentado uma vez na minha vida a depressão, eu sei que dá vontade de desistir. Eu sei que tem hora que você fala, não dá mais para lutar, Senhor Jesus me leva. E Ele não leva, porque não é a hora. Querido, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Busca essa presença de Deus e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Ele se alegra de vir em tua direção, Ele se alegra de te acolher. Nossa história continua. Verso 12, nós lemos assim, ele fala no 11, vistam a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Nossa luta não é contra homens. Isso é tão importante nós lembrarmos, porque é muito fácil nós tomarmos partido. E quando eu falo partido aqui, gente, eu tanto falo de partido político, porque esse aqui é do diabo, aquele lá é o bonzinho. Não, esse aqui é de Deus, aquele lá... Vocês acreditam nisso? Tu acredita que tem algum partido que representa Deus? Porque eu não acredito. Se existe, eu nunca vi. Não, mas esse aqui é do pastor tal. Coitado dele. Não, mas esse aqui, ele cuida dos pobres. Cuida mesmo? Tem certeza? E esse aqui, eu tenho gasto algum tempo procurando entender, e eu me confesso muito ignorante nessa área, a teoria econômica. Tem um discípulo meu que está me ajudando, mas acho que eu sou um pouco devagar para atender. A teoria política. E, como é complicado isso, gente. Como eu me aperto com isso. E aí eu olho e falo, mas esse aqui está propondo isso, mas ele está esquecendo isso que a palavra de Deus diz. É claro que ele está esquecendo, é uma teoria humanista. Tá, então vamos olhar o outro lado. Não, esse lado aqui, tem isso aqui que ele lembrou, mas isso que ele esqueceu. Então, a nossa luta, queridos, não é contra homens. Embora muitas vezes pareça que é, né? Volta e meia a gente fala, ele é o inimigo. Não é. Olha só contra quem é a nossa luta. Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual. E eu clamo a vocês, por favor, não se deixem enredar com as lutas desse mundo. Algum tempo atrás, quando nós estávamos no começo daquela situação do impeachment, eu vi cristãos amaldiçoando quem estava do outro lado, dos dois lados, tá? Não, eram mais os coxinhas que faziam, não, eram mais os petralhas. Eu vi os dois. Não contei porque não tenho nenhum interesse em contar. Amaldiçoando cristãos do outro lado. Não, porque quem acredita nisso nem é cristão. Não, tu é que... Onde é que nós estamos? Como se pessoas fossem os inimigos. Os inimigos são os dominadores desse mundo, que agem tanto aqui quanto aqui, e quanto o próximo sistema que vai surgir também eles vão agir. Nós não somos mais cidadãos desse mundo. O que não quer dizer que nós não estamos aqui. Estamos aqui, temos que nos envolver aqui, e temos que nos envolver inclusive no sistema político, se Deus assim o permitir. Mas cuidado para não identificar o inimigo e falar, aquele é o inimigo. E deixa eu trazer isso mais para perto ainda. Muitas vezes isso acontece em casa, onde de repente esse filho é o problema. Ou o filho, e vocês já sabem disso, é o pai que é o problema. Ou a mãe, pode escolher, tá? Porque se não fosse meu pai, né, porque todos os outros pais são legais, só esse pai é que tinha que ser o meu pai. Deixa eu dar uma dica para vocês, a maioria dos adolescentes pensa assim. Se trocar de pai, você provavelmente vai chegar... Mas tudo bem, não vou discutir isso. Não é ele o inimigo. Não é ela a inimiga. Não é o teu marido que é o inimigo, não é a tua esposa que é o inimigo. São os dominadores desse... A nossa batalha é algo muito mais profundo. E a gente fica se debatendo, se estapeando, enquanto o inimigo está rindo e falando, ótimo, pode continuar aí. Você não está lutando comigo? Perfeito.
nós precisamos ir muito mais a fundo com isso. Verso 13, nós lemos assim, duas expressões que ele usa. A primeira deles é: por isso vistam toda a armadura de Deus, ele repete, para que possam resistir no dia mau. A palavra resistir é permanecer firmado em pé, para que você possa ficar firme no dia mau. E eu quero fazer um parênteses aqui, não posso deixar de falar da situação que nós enfrentamos como Porto Alegre essa semana. E todos vocês sabem, eu não preciso dizer isso, que isso é só um exemplo, né? É só assim uma amostragem da situação que nós vivemos. No caso, todos nós ficamos chocados quando a mulher foi buscar o seu filho, junto com a outra filha, tomou um tiro e morreu. Eu já parei para pensar sobre isso, já chorei sobre isso, já orei sobre isso. Eu quero dar duas palavras, quero orar agora e depois eu vou continuar a mensagem. Minha primeira palavra, e eu gostei muito do salmo que o Sami leu para nós aqui no começo: o meu socorro vem do Senhor. Queridos, tem cristãos ao redor do mundo que estão pagando com a vida para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. E o socorro deles vem do Senhor. Tem cristãos que estão em países ou em contextos, em situações de extrema segurança. O socorro deles não vem da segurança daquele local, vem do Senhor. Nós hoje estamos numa situação de profunda insegurança. O nosso socorro vem do Senhor. O que não significa que Deus não vai deixar que isso nos atinja. Mas significa que quando nós andamos no vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, não porque o mal não vai me atingir, mas porque o Senhor está comigo. Vamos ser cuidadosos, não vamos fazer bobagem e sermos ingênuos, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Mesmo no meio da tempestade, da insegurança, da criminalidade. Ah, Daniel, então você não se preocupa? É claro que eu me preocupo. Mas cada vez que eu começo a me sufocar, eu digo: Senhor, o Senhor é o meu socorro. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Mas mesmo fazendo tudo o que pode, volta e meia tu vai buscar o filho no colégio. Não tem, o que você vai fazer? Vai andar com um tanque de guerra para buscar o seu filho. Não vai mais no colégio. Vou tirar do colégio meu filho. Vou morar numa fortaleza. Não tem o que você pode fazer. E aí? Aí eu vou tomar todo o cuidado possível e reconhecer: o meu socorro vem do Senhor. O meu Deus vai andar comigo, mesmo no vale da sombra da morte. E eu sei que nós estamos horrorizados e que a situação é dramática, eu quero orar por isso, mas a minha primeira palavra é essa: nós estamos sob a proteção de Deus, Ele não nos abandonou. Deus não mudou de Porto Alegre. Pode parecer, mas não mudou. Ele continua aqui conosco, no meu coração e no teu. A outra palavra que eu quero ter é cuidado com as nossas reações. Entre as várias reações que eu vi, infelizmente eu vi um amigo meu, cristão, e a mídia social é fantástica para isso, porque o cara põe tudo para fora, xingando, palavrões, palavras de ódio contra essa gente ruim. E eu fiquei parando: com quem que ele está falando? É com o cara que puxa o gatilho? Ou é com o político corrupto? Ou é com... O que eu quero dizer é: cuidado, para que você não saia dizendo: esse cara é mau, esse cara... E ao dizer isso, você está dizendo o quê? Eu sou bom. Eu não faço nada de errado. Isso vai alimentar um ódio no nosso coração, que de repente a gente começa a classificar as pessoas. Ele mora numa vila, deve ser um assaltante. Esse cara aqui é perigoso. E aí você pode colocar o seu perfil. Ele é negro? Ou ele é nordestino? Ou ele é careca? Ou é cabeludo? Ou tem barba? Ou não tem barba? Ou tem 15 anos? Ou tem 30 anos? Ou anda com roupa preta? Ou anda com... Sei lá o que você vai colocar. Cuidado, gente, cuidado. Porque isso é o esquema do diabo no nosso coração. Que de repente fala: esse aqui eu já identifiquei, aquele também, aquele... E isso só aumenta o nosso pânico. Existem pessoas com más intenções? É óbvio que existem. E talvez tenham algumas coisas em comum? Acredito que tenham também.
A nossa proteção vem do Senhor. Nós precisamos nos agarrar nisso. E precisamos cuidar para que a nossa reação, mesmo contra homens maus, não seja de ódio. Mas eles não têm o direito, é claro que eles não têm o direito. Mas eles são maus, é claro que eles são maus. Mas de alguma maneira a nossa reação tem que incluir amor. Daniel, você amaria quem atirasse e matasse sua esposa? Ia ser uma luta grande. Por muito menos eu já fico magoado. E luto com amargura. Mas o meu desafio para vocês é, nós temos que ser promotores de esperança. Porque promotores de desespero tem uma longa fila. Só ligar jornal, a mídia social, Facebook, o que você quiser. Gente promovendo o desespero e o ódio é assim, é contínuo. Ouvi um programa de rádio esses dias em que o apresentador falou: eu espero que o próximo a ser morto seja você, juiz. Seja a sua família, seus filhos. Eu falei, meu Deus, como é que pode viver em paz com isso? Eu entendo o sentimento de revolta. Mas cuidado. De um lado nós estamos sob a proteção de Deus, de outro lado, cuidado para que o diabo não encontre espaço no teu coração para gerar mais ódio. Nós temos que ser promotores de paz e esperança, o que não quer dizer impunidade e não faz nada. Mas quer dizer que no meio disso tudo, nós somos chamados para pregar a esperança. Permanecer de pé no dia mau. A expressão continua no verso 13. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, depois que eu concluir tudo que eu tenho que fazer, permanecer inabalável. Ou seja, eu vou fazer tudo possível para lutar contra o mundo, contra o diabo. E eu quero permanecer inabalável. Deixa eu ter uma palavra de oração antes de continuar a mensagem. Senhor, nós, como cidade, o Senhor sabe como é que está o nosso coração. E eu quero orar por aquela família que teve a sua esposa morta na sexta-feira. Eu não posso nem imaginar como é que está o coração deles. E o ódio, a revolta, a mágoa, a tristeza que tem surgido ali. Então a minha oração é que o Senhor estenda a tua mão de consolo e de paz sobre eles, Pai. E que sim, o Senhor realize a tua justiça. Mas eu peço, Pai, pelo nosso coração, para que, tendo feito a nossa parte, nós possamos permanecer firmes na tua presença. Firmes, inabaláveis por esses dias maus que nos cercam. Tomando os cuidados, talvez mudando hábitos, mas, Pai, que o nosso coração esteja descansando na tua presença. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos começar a partir do verso 14, a descrição dessa armadura aqui. Primeiro, ele fala no verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu estive olhando, o pessoal disse que esse cinto era o que segurava a própria armadura no lugar. Não existe nada da vontade de Deus que inclui mentira. Toda mentira vem do diabo. Mesmo a mentira bem intencionada. Não tem outra. Nós precisamos, se vamos lutar contra o inimigo, estabelecer um padrão entre nós da verdade, porque a verdade nos liberta. A verdade nos abençoa. A verdade, muitas vezes, é desagradável. Volta e meia alguém vem e fala algumas verdades para mim que eu não gosto de ouvir. Mas eu preciso ouvir. Nós precisamos, se vamos estar prontos para lutar contra o nosso inimigo espiritual, ter um compromisso profundo, radical com a verdade. A verdade ao meu respeito, a verdade ao respeito dos outros. Segunda característica que ele cita, ele diz assim, verso 14: cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. A palavra justiça pode nos dar a ideia de que fez errado tem que receber retribuição, e isso está incluído no conceito de justiça, mas a palavra aqui é retidão. Então Deus fala, você quer enfrentar o inimigo? Primeiro, compromisso com a verdade. Segundo, tenha uma vida correta, uma vida de retidão diante de Deus. Coloque-se diante de Deus e pergunta, Senhor, o que é que existe em mim que precisa ser mudado? Muitas vezes eu sei de cristãos muito fiéis a Deus
que acham que preparar para a batalha espiritual é fazer jejum, oração e preparar para descobrir o nome do demônio, eu vou lutar contra o demônio. E existe isso, mas, gente, isso é uma parcela pequena. Sabe como é que eu faço a batalha espiritual? Como é que eu estou te convidando a fazer? Procura viver uma vida de integridade diante de Deus. Uma vida de retidão, uma vida correta. E cuidado, porque nós rapidamente dizemos, bom, Daniel, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não... Que bom, por favor, não faça essas coisas, tá? Mas tem muito mais. Coloque-se diante de Deus e pergunta como é que está o seu amor pelo próximo. Como é que está a sua integridade financeira, relacional? Como é que está a sua disposição de abençoar os outros? Como é que está o seu compromisso de amar os próximos? Verso 15 diz, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os escoteiros têm um lema que é sempre alerta. E quando eu olhava isso, os pés calçados com o evangelho da paz, eu estava olhando na questão de estarmos preparados. E eu gostei muito da expressão, acho que talvez para o meu coração isso tocou muito, que é o evangelho da paz. Nós somos chamados para um ministério de reconciliação, não de briga. E Deus tem falado isso ao meu coração especialmente, porque volta e meia eu sinto que eu sou muito de entrar numa questão e ir até o fundo, mas com isso volta e meia eu causo divisão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente trate das questões com profundidade, mas o nosso ministério é de reconciliação, é de aproximação, é de paz. Minha oração mais sincera é que eu seja usado para promover a paz. Verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Eu estava olhando, estudando um pouco sobre isso, e a ideia do escudo da fé é que a pessoa conseguia se esconder inteiramente atrás do escudo. Porque o fato é que o inimigo vai nos lançar o que ele chama dos dardos inflamados, eu chamei aqui de ataques destruidores. O ataque destruidor pode ser de várias formas, e ele é voltado para atingir teu coração. Se você tem um problema de autoimagem, vai ser um ataque te diminuindo. Se você tem um problema com amargura, vai ser algo que vai ressaltar a tua amargura. Se você tem um problema com finanças, vai ser algo que vai tentar te derrubar lá. Por quê? Porque o nosso inimigo ele é intencional. Ele não é bobo. Nós podemos ser, ele não. Nós podemos estar distraídos. Ele está focado. Ele quer nos derrubar. Anos atrás, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, tinha um técnico do Corinthians. Tá, podemos falar de outro time, mas estou falando do Corinthians, tá? Brandão, acho que ninguém nem vai lembrar desse técnico, mas eu lembro desse técnico. E o Brandão ensinava os seus jogadores, e eu conhecia um zagueiro do Corinthians na época, que frequentava a nossa igreja, e naquela época, estou falando de 30, 40 anos atrás, ele conseguia a ficha médica dos jogadores do outro time. E esse meu amigo que era zagueiro falava, ele dá a ficha médica e fala, ó, fulano de tal, fez uma cirurgia no joelho, faz 2 meses, está voltando agora. Se vai bater, bate naquele joelho. E aquele outro lá, já imaginou? Gente, isso é 40 anos atrás, imagina o que eles fazem hoje. Né? E o quanto mais eles sabem informações. Agora, se um técnico de futebol do Corinthians, você pode ter suas opiniões sobre o Corinthians, não importa, mas se um técnico de futebol é tão intencional a ponto de falar, bate num ponto fraco, o que você acha que o diabo faz contigo? Você acha que ele vai falar, tá bom, vou jogar algumas tentações aqui, vamos ver o que acontece. Não. Ele não conhece a tua mente, ele não pode ler o teu coração, mas ele te conhece, ele te observa. E ele fala assim, eu vou jogar uma coisa que vai atingir o teu coração. E o que serve aqui não serve ali, o que serve ali não serve lá. Para algumas pessoas, de repente, bebida é algo que destrói. Para outros pode ser pornografia. Para outros pode ser poder. Para outros pode ser dinheiro. Para outros... Como é que eu enfrento isso? A resposta é
usem o escudo da fé. E aí algumas pessoas dizem, Daniel, eu não tenho fé. E eu preciso crescer em fé. Eu certamente preciso crescer. Mas quanto mais eu penso sobre isso, fé é uma questão de opção. Eu decido acreditar. É dom de Deus, eu sei que fé é dom de Deus. Então nós temos que pedir a Deus. Mas é uma questão de fazer a opção. No que é que eu vou confiar? Vou confiar na minha força ou na força de Deus? E alguns podem dizer, Daniel, eu não consigo confiar na força de Deus. Se ajoelhe e ora, querido. Pede para Deus. Fala, Deus, eu quero confiar em Ti. Me ajuda na minha falta de fé. Deus vai ao teu encontro. Ele vai encher o teu coração de fé. Minha palavra principal é não desista. Não fique encolhido no canto. Por fim, as duas últimas peças dessa armadura, verso 17. Usem o capacete da salvação. E aqui para mim é manter os olhos na esperança. A ideia toda do capacete é proteger a cabeça da pessoa, claro, que é um dos seus pontos mais vulneráveis. Onde é que está, se me permite a ilustração, tua cabeça? Onde é que você está olhando? Se você está olhando para o resultado do julgamento amanhã, ou para o político X ou Y que vai ser eleito, não vai ser eleito, vai voltar, vai ficar, vai sei lá o quê. Se você está contando com as próximas eleições, se você está contando com aquele emprego que você está sonhando que vai vir e vai resolver todos os seus problemas, deixa eu te dizer, você está olhando para o lado errado. Não que você não deva ter suas opiniões e correr atrás de alvos, e por favor tenha. Mas o nosso foco tem que ser na esperança que Deus nos dá. Porque senão, quando o político entra ou sai, quando o emprego vem ou não vem, quando aquele plano maravilhoso que você tem cai por terra, você cai junto. Eu preciso olhar para Deus e falar, Deus, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer e quero que aconteça, e seriam tão boas, mas a minha esperança está em Ti. Eu vou revestir minha cabeça da esperança que eu tenho na Tua salvação. E por fim ele fala da espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a única arma ofensiva, a única arma que eu posso causar dano ao inimigo. E é muito interessante que na tentação de Jesus, ele respondeu ao diabo todas as vezes com um versículo. Por isso, queridos, nós temos falado, nós temos insistido, e eu quero continuar. Tu precisa estar na palavra. Tu precisa estar lendo a palavra. Tu precisa conhecer a palavra. Por isso que nós falamos, vamos ler a palavra, a Bíblia inteira. Vamos ler alguns versículos, vamos decorar versículos, vamos estudar a Bíblia. Não é um livro mágico, mas eu preciso ser capaz de andar de um versículo para outro e entender aquilo que ele tem para me dizer. Senão eu vou ser só um saco de pancada do diabo, porque eu não posso atacá-lo com nada, eu só fico me escondendo atrás do escudo e uso a couraça e fico ali apanhando, mas sou incapaz de mover contra ele. Muita guerra, muita luta. Deixa eu terminar com o verso 18, que eu acho que é o que, para mim, me traz muito consolo. É assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito. Há muita discussão sobre o que significa isso. Mas a oração no Espírito é aquela oração que vai muito além da oração da listinha. Eu faço a oração da listinha, tá? Oro pela minha família, eu oro pela igreja, eu oro pela saúde, eu oro completo a minha lista. Mas oração no Espírito é quando você se coloca diante de Deus, se aquieta e procura orar aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração para orar. Já experimentou isso? Eu conheço muito cristão que nunca experimentou. Oração no Espírito é quando você para de pedir, e às vezes tu para diante de Deus, tu não sabe nem o que pedir. Você ora assim, Deus, eu estou tão abatido, Deus. Meu coração está tão machucado. Tem tanta coisa que eu quero que eu não tenho nem coragem de te pedir mais. Eu estou assim, cansado de pedir. Então, fala comigo. E se aquieta, e espera. A gente vive uma vida tão agitada, né? Parar meia hora para orar é assim, é um gigante espiritual.
Parece que Paulo vem nessa ideia de batalha espiritual, ele olha para o guerreiro, faz várias analogias, mas aí chega no final do parágrafo e ele fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Deus tem falado repetidamente para a nossa igreja sobre oração. E eu não sei se nós temos reagido como deveríamos. Nós queremos orar muito mais, nós precisamos orar muito mais. E é muito mais do que, então vamos fazer programas de oração, queremos fazer programas de oração. Nós precisamos aprender a orar as orações do Espírito Santo. Hoje, no final, de novo, eu quero me ajoelhar aqui, vou convidar quem quiser me acompanhar. Mas a ideia é uma oração que seja uma oração espiritual. Então a outra não é espiritual? Claro que é espiritual, toda vez que eu me dirijo a Deus é uma oração espiritual. Mas uma oração que seja atenta e perseverante. Eu tenho retomado um costume que eu tinha por muito tempo e depois deixei parado, de ficar todo dia pelo menos meia hora em silêncio diante de Deus. Gente, é uma loucura, é coisa para doido. Como eu luto com aquilo, porque eu já fiz minha listinha, já leio minha listinha, pedi a Deus, aí eu leio a palavra, aí eu tento ficar quieto assim diante de Deus, falando: tá bom, Deus, fala comigo, o que o Senhor quer falar comigo? E aí, de repente, vem a presença de Deus, vem uma passagem que Ele lembra, eu converso com Deus sobre isso, eu busco a presença de Deus, eu percebo a presença de Deus na minha vida. Agora, eu vou confessar que tem vários dias que passa meia hora. Eu estou ali ajoelhado, e ajoelhado eu fico. E eu levanto e falo: Deus, não sei se o Senhor não quis falar comigo ou eu que não escutei, mas eu vou continuar, perseverando, porque eu quero estar na Tua presença. Eu preciso me fortalecer na presença de Deus. Eu preciso crescer na presença de Deus, não para que eu seja forte, mas forte no poder do meu Deus. Nós vivemos em dias maus, não só por aquilo que aconteceu na sexta-feira. Nós já vínhamos vivendo em dias maus. E se você vai para um país onde existe muita segurança, eles também vivem dias maus. E se você vai para um país como a Síria, onde você nunca sabe quando é que vai cair a próxima bomba, eles também vivem dias maus. E a nossa única esperança não é mudar de país, mas se tornar forte no Senhor. Se você está à vontade de fazer isso comigo, ajoelha comigo agora, vamos nos colocar diante de Deus e nos preparar para a batalha que nos cerca. Meu Deus, nós lemos sobre batalha espiritual, lemos sobre o inimigo que nos cerca e que é muito mais poderoso do que nós, mas ainda bem, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Ele não é mais poderoso do que o Senhor. Então eu quero estar muito perto do Senhor, Pai, para resistir a esse inimigo. Eu quero andar em intimidade contigo. Eu quero aprender a usar essas armas todas que nós falamos. Eu quero aprender a orar no Espírito. Eu quero aprender a ser atento e perseverante. Pai, eu quero lutar as batalhas que o Senhor tem para mim. Eu quero ser um guerreiro em Teu nome, Pai. Não para minha glória, mas para a glória do Teu reino. Para que por meio da batalha que eu vivo, eu seja uma bênção para minha esposa, para os meus filhos, para essa igreja tão querida, para as pessoas ao meu redor, e de alguma maneira que a minha vida seja um cântico de louvor a Ti, Pai. Eu sei que esse é o desejo de tantos dos meus irmãos e irmãs aqui. Pai, move no nosso coração, nos atrai para andar próximos de Ti. Eu sei que há muita tristeza, muita dúvida, muita, até mesmo mágoa no nosso meio, porque nós vivemos em dias maus. Dirige o nosso coração para Ti, Pai. Porque qualquer outra solução é uma furada. Qualquer outra solução nos afasta de Ti. Qualquer solução é uma solução humana e não há resposta nos homens, Pai. Dirige-nos para Ti, deixa os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Venha o Espírito Santo tocar e transformar nosso coração. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.